E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Hoje é dia de reapresentação dos atletas do Cruzeiro lá na Toca da Raposa para iniciar a pré-temporada visando aí o ano de 2023, né? O pessoal cumpriu aí as merecidas férias depois do acesso, do título da Série B, e agora a gente já começa a ter uma ideia da montagem do novo elenco. E será uma longa pré-temporada porque o primeiro jogo oficial do Cruzeiro está marcado para o dia 21 de janeiro contra a Patrocinense, né? Então o pessoal terá um grande período aí para chegar a beleza no 100% na parte física. É possível que o Cruzeiro realize alguns amistosos, mas já foi descartado que o clube viaje para outro país, como foi muito especulado, né? Pré-temporada nos Estados Unidos. Não vai acontecer, vai ser na Toca da Raposa mesmo. É possível que mais para frente apareçam aí alguns jogos teste. Sobre os jogadores, né? Alguns atletas que têm um futuro indefinido no clube se reapresentaram na Toca da Raposa nessa manhã. Aí a gente pode citar o Giovanni Jesus, que está em negociação para ir para o Dallas, o Pedro Castro, o João Paulo e o Vagninho, que são atletas que têm contrato com o Cruzeiro para o próximo ano, mas a permanência deles está incerta, né? É bem possível que eles saiam, inclusive. E uma cara nova na Toca da Raposa é o lateral direito Igor Formiga. A Ponte Preta anunciou a rescisão de contrato com o atleta e indicou que ele estaria acertando com o Cruzeiro. Segundo o Globo Esporte, o jogador esteve na Toca da Raposa nessa manhã. Como eu já tinha citado há alguns dias, o Igor Formiga não é um jogador que fez uma Série B espetacular pela Ponte Preta, mas teve alguns bons momentos, né? E chega aí para ser uma alternativa de elenco, um cara a disputar a posição aí com o Wesley Gasolina, até considerando essa provável saída do Giovanni Jesus, tá? É uma contratação que enche os olhos? Não. Mas eu acho que pode ser um jogador útil, especialmente se o Pessolano conseguir potencializar esse jogador, né? Conseguir tirar mais dele do que mostrou em outros clubes. E eu vou fazer vídeo de olheiro sobre o Igor Formiga, igual eu estou fazendo de todos os outros jogadores que estão sendo contratados pelo Cruzeiro, tá? Já fiz do Matheus Vital, do Rafael Bilu, que devem ser oficializados muito em breve, né? Vou fazer também Raul Gustavo, Christian, que está sendo especulado, fiz do Alisson, né, que está vindo da Ponte Preta, enfim, todo mundo aí vai ter o seu vídeo para a gente ver lances e falar um pouco mais dos números, da trajetória de cada jogador. Uma notícia que assustou muita gente nas últimas horas foi sobre o Felipe Machado. Ele foi internado no Rio Grande do Sul para passar por uma cirurgia no pulmão. Pelo que explicou em nota o Dr. Sérgio Campolina, após a cirurgia o problema vai ser resolvido e ele poderá voltar a jogar normalmente após o tratamento. E é importante falar sobre isso porque o Machado colocou na rede social uma foto, né, indicando que ele estava ali no hospital com a legenda perto do fim de tudo. E aí eu já vi gente dizendo que o Machado ia aposentar, que o Machado estava morrendo. Calma, gente, não tem nada disso não, tá? Parece, pelo que foi explicado pelo Cruzeiro, perto do fim de tudo em relação a esse problema, né? O Machado já tinha passado por uma cirurgia no pulmão anteriormente. O Cruzeiro não explicou dessa vez se esse problema, né, na membrana que reveste o pulmão, se isso está ligado à Covid, ao problema anterior que ele teve. Então, assim, não vou ficar falando que é relacionado porque eu não sou médico. Mas acho que só cabe a nós torcer realmente para que o Machado se recupere plenamente, né? Para que corra tudo certo com a cirurgia, que ele volte 100%, que volte em breve, porque foi um jogador muito útil para o Cruzeiro nessa última temporada. E eu vi um pessoal falando, nossa, mas o Cruzeiro está tentando contratar um monte de volante, talvez tenha alguma ligação com esse problema do Machado também, né? Eles já sabiam que o Machado não seria uma opção de imediato na temporada, demandaria um prazo. Até esse momento ninguém sabe quando o Machado estará de volta aos treinamentos, tá? Só mandar energia boa mesmo para que corra tudo bem no procedimento e logo ele esteja à disposição. Passando para as especulações, o meia Nicão do São Paulo pode chegar ao Cruzeiro. Segundo a apuração do Deus me Dibre com Samuel Venâncio, a ideia seria ter o jogador por empréstimo. Nicão tem contrato com o São Paulo até o fim de 2024 e em 2022 jogou 32 vezes, com 4 gols e 4 assistências. A temporada do Nicão foi bem ruim, né? Especialmente considerando o que ele vinha fazendo em temporadas anteriores no Atlético Paranaense, onde era um dos melhores jogadores. Ele acabou decepcionando, teve alguns problemas físicos também, algumas lesões. Em alguns momentos o Nicão pareceu visualmente estar acima do peso também. E tudo isso pesa para que o jogador nesse momento esteja aí fora dos planos do Rogério Ceni lá no Tricolor Paulista. Eu vi alguns sites aí não é a apuração do Samuel e do Deus me Dibre, né? Sites ligados à torcida do São Paulo, dizendo inclusive que o jogador ganhava
casa de 550 mil, 600 mil, que o Cruzeiro estaria disposto a pagar 250 mil e o resto do salário continuaria sendo pago pelo São Paulo. Nesse ponto especificamente, com o Cruzeiro pagando 250 mil, empréstimo até o final do ano, eu não acho que seria um nome ruim. Para quem não ligou o nome à pessoa, né? O Nicão é um meio atacante canhoto, jogou muito tempo no Atlético Paranaense, é um cara que chuta muito forte, tem uma experiência boa aí de Série A, mais de 250 jogos na primeira divisão do Brasileiro. Então acho que é um cara que chegaria ao Cruzeiro em condição de jogar, sem precisar de período de adaptação, porque ele já jogou aqui em Belo Horizonte no Atlético Mineiro, já jogou no América também. Inclusive é ele que faz o gol do título da Copa Sul-Americana em 2021 do Atlético Paranaense, né? Um belíssimo gol, inclusive. É um cara que tem um recurso técnico legal e se vier para o Cruzeiro nesses moldes aí, com o São Paulo pagando a maior parte do salário, eu acho que poderia ser sim um nome interessante pra gente, né? O Cruzeiro precisa de jogadores experimentados nesse primeiro ano de Série A que a gente precisa se consolidar na elite. Acho que o Nicão poderia ajudar. E é mais um jogador que dizem que é cruzeirense de infância, né? O Nicão é de Montes Claros. Ah, ele jogou no Atlético. Ele jogou no Atlético, mas ele não foi nem formado no Atlético, né? Ele jogou no Palmeiras, na base, no Santos, aí se tornou profissional no Atlético Mineiro, mas dizem aí que é mais um atleta que tem essa relação com o Cruzeiro, assim como o Raul Gustavo e assim como o Alisson. Outro nome que voltou a ser ligado ao Cruzeiro, também em apuração do Samuel Venâncio com o Deus Medibre, é o Wesley, atacante do Palmeiras. A questão é que outros clubes também querem o jogador e o Palmeiras busca negociá-lo em definitivo. O Bahia e o Vasco são os clubes mais citados aí, né, quando se fala de uma possível contratação do Wesley, e esses dois clubes que também viraram SAF recentemente, assim como o Cruzeiro, eles têm um perfil diferente de contratação, né? Eles prometem fazer investimentos mais robustos na compra de jogadores, não é o caso do Cruzeiro. Então a única forma que eu acharia concebível o Wesley vir para o Cruzeiro seria num empréstimo, e poderia ser interessante para o Palmeiras emprestar quando a gente considera que o Wesley está em baixa. Essa foi a pior temporada dele desde que ele subiu para o profissional, tá? Em 49 jogos, 3 gols e 5 assistências, é muito pouco. Ele é um jogador habilidoso, tem talento, 23 anos ainda, né? Só que o Palmeiras estava pedindo pelo Wesley 8 milhões de euros. Eu acho que nenhum clube em sã consciência vai pagar isso no Wesley, nem a pau, assim, o jogador tá em baixa. Então talvez pro Palmeiras emprestar o jogador, botando uma cláusula alta aí, né, de opção de compra para o Cruzeiro, poderia ser interessante porque a perspectiva do Wesley jogar no Cruzeiro é maior do que a dele jogar lá no Palmeiras. Ele poderia se valorizar aqui e o Palmeiras vendê-lo por uma grana maior no futuro. Eu acho que esse é o único cenário em que faz algum sentido falar do Wesley, tá? Porque se for para botar grana agora e contratá-lo, eu acho que Bahia e Vasco podem fazer essa loucura e o Cruzeiro não tem que fazer, tá? De forma nenhuma, o Wesley não é esse jogador garantia de nada. E sobre o Lucas Romero, né? Muita conversa aí nos últimos dias, especulação brota de um lado, do outro. Na prática, gente, a única certeza que eu tenho é que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, tá? O Internacional que é o jogador, o Vélez que é o jogador, o empresário dele, o Christian Bragarnik, tem uma entrada muito forte lá em clubes do México, que sempre são citados como possível destino para o Romero também. O interesse do Cruzeiro nele é real, mas pagar $1 milhão para tê-lo e de imediato parece aí fora dos planos, fora do que o Cruzeiro faz no mercado. Eu acho que isso não vai acontecer. Até saiu no Super Esportes há pouco um vídeo que um torcedor do Cruzeiro fez lá na Argentina, foi na casa do Romero. O Romero recebeu muito bem, vem aqui dentro e tal, mostrou que tem quadros lá na casa da mãe dele, né, do Romero com a camisa do Cruzeiro e tudo mais. Então, gente, assim, pra quem não gosta do Romero vai falar, que marqueteiro do caralho. Pra quem gosta do Romero vai falar, o cara gosta do clube, ele ama o Cruzeiro, ele quer voltar. Essa é aquela piscada da morena, né, do famoso se você quiser eu também quero. Mas assim, no final das contas, velho, eu queria o Romero de volta no Cruzeiro porque acho ele um jogador muito bom. E é um cara que poderia ajudar muito o Cruzeiro e ser uma liderança do clube, inclusive nesse retorno à Série A, né? Ele está jogando num nível muito bom lá no Independiente, é um dos líderes, é o capitão do clube e acho que poderia exercer esse papel aqui no Cruzeiro também, até porque hoje é um jogador mais experiente, mas não é velho, né? O Romero ainda está com 28 anos, tem muita lenha para queimar, tá? Então,
tranquilo, vamos aguardar, tá bom? Não se desespera, tá vindo, não tá vindo. Se porventura o Romero vier pro Cruzeiro, eu vou ficar muito feliz. Mas se ele não vier também, não vou ficar chamando de mercenário, nada disso. Afinal, é a vida do cara, é uma escolha de carreira dele, né? Tudo depende das propostas que aparecerem, tanto do Cruzeiro quanto dos outros clubes. E o Thiago Fernandes, no portal Goal, falou do interesse do Cruzeiro no zagueiro paraguaio Bruno Valdez, de 30 anos, do América do México. O contrato dele termina em junho de 2023 e a ideia do Cruzeiro seria assinar um pré-contrato para que ele venha de graça em julho. O problema citado na própria matéria do Thiago Fernandes é o salário da criança, tá? Ele ganha lá no América do México 120 mil dólares por mês, convertendo isso aí tá dando na casa de 640 mil reais. Acredito que não tem a menor possibilidade do Cruzeiro pagar um salário desse tipo para jogador nenhum. Acho que o Cruzeiro pagaria inclusive a metade e olhe lá. Então eu acho que essa questão financeira já deixa muito difícil que esse jogador venha pro Cruzeiro, quase impossível. Como eu não conheço muito bem o futebol do jogador, tava dando uma observada em números dele, estatísticas de temporadas anteriores e tal, vendo alguns lances, parece sim ser um bom zagueiro, tá? É um cara que tem uma trajetória bem consolidada aí no futebol mexicano, mais de 200 partidas lá pelo América. Ele começou no Sol de América, que é um clube paraguaio, depois foi jogar no Cerro Porteño, né? Desde 2016 tá lá no México. Tava até dando uma olhada no histórico médico dele também. Ele teve uma lesão de joelho, ficou 6 meses parado lá em 2020, depois voltou, jogou a temporada 2021 toda sem grandes problemas. Nesse ano ele teve uma lesão muscular em setembro, aí ele não jogou mais pelo clube desde então. Mas ele foi relacionado para 2 jogos do América ali no mês de outubro, que mostra que ele estava recuperado da lesão, e agora dia 19 de novembro ele jogou os 90 minutos de um amistoso aí da seleção paraguaia com a seleção colombiana. Então parece que fisicamente ele está recuperado. O que pega mesmo é essa questão financeira, salário muito alto, acho que não cabe na realidade do Cruzeiro. Mas se vier, parece que é um bom zagueiro, tá? Embora eu realmente não tivesse conhecimento sobre o futebol dele até ontem. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!